Bom, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um ao vivo. Inclusive, a proposta, até por ter com mais de um convidado, seria a gente usar o recurso do Meet e não tradicionalmente só o Instagram, mas estamos ao vivo no Face e também no Instagram, mas numa sala de bate-papo. Os nossos convidados, aproveito já para agradecer a presença do deputado Eumano de Freitas, que já está aqui na sala com a gente, e informar o nosso público que, lamentavelmente, o companheiro Éden Valadares, presidente do PT baiano, por compromissos de última hora, né? Lá o PT também administra o Estado, o PT naturalmente ocupa, sim, uma posição de destaque no sentido de ser ouvido, e foi convocado para uma reunião que o impediu de estar aqui com a gente. Mesmo assim, é óbvio que nós não deixaríamos de manter esse nosso bate-papo. Tem sido muito importante e um prazer a gente conversar com cada um que passa nesse nosso ao vivo, muitas vezes mais no Instagram. Eu quero, inclusive, iniciar com essa boa recordação. Há pouco dizia aqui no privado ao companheiro Humano, que ele foi meio que foi o primeiro, um dos primeiros a participar desse bate-papo. Estava até brincando que quem me conhece sabe que fui aprendendo, em tempos de pandemia, a gente tem que ser obrigado a usar mais os recursos da mídia, e eu confesso que eu era meio travado. Então, o Eumano foi meu cobaia, porque eu o convidei e ele prontamente participou da primeira live comigo, foi ótimo. Mas foi pela manhã, né, Eumano? Na época, 10 da manhã. E depois que, a partir daquela boa experiência com você, eu gostei da ideia e tem se tornado muito uma boa marca do nosso mandato. As pessoas têm parabenizado. Nós temos feito segunda, terça e quinta. E a de hoje é com você, mais uma vez, seria a crise política. E aí nós não vivemos só uma crise no Brasil, mas a gente queria focar a crise política e os desafios do PT. A gente sabe, inclusive, que o PT, aqui no Nordeste, e particularmente a gente convidou o presidente do PT da Bahia, Éden Valadares, e o deputado Eumano de Freitas, que também é dirigente do nosso partido e deputado, para a gente conversar sobre a crise política no Brasil e os desafios do PT, se a gente pensar, inclusive, a responsabilidade no Nordeste, dos 9 estados, o PT administra 4, então é uma força significativa. Eu começaria lembrando que a gente sabe dos ataques, e não é por acaso que se faz ao PT, tem uma razão clara, né? É muito mais pelos grandes acertos que nós tivemos governando esse país e que incomodou muito o poder econômico, a elite, e, portanto, quando a gente sabe dos ataques ao partido, vozes como o Eumano de Freitas aqui no Ceará, o Éden Valadares na Bahia, poderia perfeitamente colocar nessa noite as tarefas que nós temos a construir. Eu vou, antes de fazer a primeira pergunta para o nosso bate-papo, o Eumano dispensa a apresentação. Todos, ou boa parte dos nossos internautas que já estão aí antenados, conhecem. Mas, de qualquer maneira, Eumano, seja bem-vindo. Apresente-se aí para os nossos internautas. Bom, primeiro, boa noite, companheiro Ronivaldo, um orgulho estar aqui com você. Orgulho e um prazer, porque, para além de militância política, somos amigos. E é muito bom estar sempre encontrando amigos, né? Segundo, agradecer a presença de cada internauta que está aqui nos acompanhando, alguns já mandando mensagem, já falando aqui de fora Bolsonaro. Me apresentando, eu sou Eumano de Freitas, eu atualmente exerço o mandato de deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, a quem sempre fui filiado a vida inteira. Sou de profissão advogado, militando junto a movimentos sociais, especialmente a movimentos sociais do campo, como advogado de sindicato de trabalhadores e de causas populares. E, posteriormente, estive atuando como advogado fora do Ceará, em tribunais superiores em Brasília. Retornei para participar do governo dessa grande guerreira, que é a nossa companheira hoje, deputada federal, companheira Luiziane Lins. Ajudei no seu segundo mandato de prefeita e, posteriormente, candidata a prefeito pelo PT em Fortaleza com muito orgulho. Fomos ao segundo turno, naquele momento não foi possível
termos a vitória em 2012. Em 2014, me candidatei e me elegi deputado estadual, com 42 mil votos, e em 2018 fui novamente candidato com 68.594 votos. Aqui sempre agradeço a cada cearense por essa confiança e a honra de buscar representar o povo trabalhador na Assembleia. Estamos aqui, Ronivaldo, à disposição para trocar ideias, né? Na verdade, é muito importante que a gente possa opinar. A situação atual é uma situação bastante complexa, com vários elementos para serem analisados, nos exige firmeza e muita serenidade para não cair em provocações de alguns grupos de extrema-direita e, ao mesmo tempo, muita firmeza para defender o nosso projeto e, especialmente, vida do nosso povo e direitos que o nosso povo tão duramente conquistou, né? Perfeito. Então, mano, aliás, você contextualizando a sua trajetória, né? Assim como você também, eu milito, o meu único partido de militância é o PT. Nós aqui, juntando nós dois, coincidentemente, temos 50 anos, e mais da metade da nossa vida em se tratando de filiação partidária, mais da metade, né? Estamos aí filiados há mais de 30 anos nesse partido. E esse partido tem já uma colaboração com a história do nosso país. Não por acaso, os que atacam o PT, e a gente sabe, do ponto de vista da sociologia, a sociedade nada mais é do que, quando se representa nos partidos, o nome sugere, é parte de algo. Eu tenho muito orgulho, assim como tenho certeza que você, de fazermos parte junto com homens e mulheres que construiu o PT no Brasil, tá bem? Saber de que lado a gente quer estar. Da história, foi assim na abertura política desse país, no período da ditadura ainda, cresceu e construiu isso na luta. E eu estou fazendo essa memória porque a gente governou o país nos últimos 20 anos, a gente governou aí por 3 mandatos. No quarto, sofremos um golpe. E não foi por acaso, o golpe não foi do PT pura e simplesmente. Talvez o que incomodou as elites econômicas desse país foi ver o país no seu dever de se colocar a serviço da maioria do povo brasileiro. Digo isso porque um partido como o PT, as pessoas podem e tentam, né, vender uma ideia de crise no PT, mas o PT saiu de 2018 com todos os abalos que pudesse ter, como um partido mais forte. Elegeu 4 governadores, elegeu a maior bancada, só não foi maior do que a do PSL à época, mas olha o que é hoje a bancada do PSL. Como já se imaginava, um aglomerado de interesses pouco republicanos, de tudo que é ordem, e está aí hoje esfacelado. E o PT continua, portanto, a maior bancada no Congresso Nacional. Mas você revelou, e é verdade, o país vive uma crise sanitária a maior do último século, já vinha numa crise econômica por conta dos governos neoliberal do próprio Temer, os ataques ao direito, e se agravou agora com a crise política, na instabilidade, inclusive, que esta elite que elegeu o pior deles, que foi Bolsonaro, não tem se entendido, né? Quando a gente vê aí a briga entre eles, essa crise política agrava toda a situação, dificulta o enfrentamento da pandemia do coronavírus, agrava o problema econômico quando a gente vê atitudes desastrosas deste governo com relação a parceiros econômicos do nosso país. Mas o quadro da crise, nesse atual momento, também se coloca para a direita, para o país, e se coloca no atual momento também para as esquerdas brasileiras, né? Ainda estão, parecem, inclusive, atônitas de alguma maneira. Nesse sentido, eu lhe pergunto, falta um posicionamento político claro da esquerda, com capacidade de enfrentar essas crises, na sua opinião? Primeiro, Ronivaldo, eu acho que falta ainda condição de construção de uma unidade mais ampla. Talvez vários grupos na esquerda têm muitas opiniões sobre como enfrentar a crise,
e tem muitas opiniões da leitura das causas da crise, né? Então é importante que a gente possa ir dialogando, conversando no campo da esquerda, mas é importante nós percebermos que no campo da direita a divisão é muito maior. Eu acho que você colocou uma questão importante, que o processo político que gerou a eleição do presidente Bolsonaro é um processo político que destruiu grande parte dos partidos tradicionais no Brasil. Nós se olharmos o que era o MDB, o PSDB, o DEM, outros partidos que têm uma tradição nas últimas décadas no Brasil, basicamente o único partido que conseguiu sobreviver foi o PT. E sobreviveu, evidentemente, por tudo que o presidente Lula fez para o povo mais pobre e porque o PT tem um profundo enraizamento no meio do nosso povo. O PT não é uma legenda. O PT são milhões e milhões de pessoas que participam da sua construção. Então, ele não é uma mera construção de cartório que alguém que se acha muito inteligente ou se acha muito iluminado ou alguém que se acha que tem as soluções para todos os problemas resolve ir no cartório e registrar um partido. Não, o PT é uma coisa bem diferente disso. E daí o PT resistiu a esse processo. Agora, evidentemente que, como um partido feito de pessoas, é evidente que o PT também cometeu seus erros. Nós temos todo um debate a fazer dentro do PT que vai ser demorado mas mais do que debater, do que mudar determinadas práticas que fomos assimilando, isso, evidentemente que nós também pagamos um preço por uma avaliação que a sociedade faz dos erros que o PT cometeu. Isso é a sociedade, que não foi isso que motivou as elites se movimentarem para tirar a presidenta Dilma. Evidentemente que foram os direitos dos trabalhadores que eles queriam tirar e a presidenta Dilma não topou, assim como o fato do presidente Lula ter colocado o recurso do pré-sal para a saúde e a educação. Bem, eu penso o seguinte, nós estamos numa crise política, numa crise econômica e numa crise sanitária. Eu acho que em qualquer parte do mundo, a gente vai ver que existe uma crise sanitária em virtude da Covid. Meio que generalizadamente na economia mundial, há também uma crise. Mas no Brasil, além dessas duas primeiras, há também uma crise política. E essa crise política, ela é aguçada, ela é aumentada pela forma que o presidente Bolsonaro gere politicamente e administrativamente o país. É um presidente da República que, em plena crise, que morreram mais de 40 mil brasileiros já, ele está no terceiro ministro da Saúde. Os dois primeiros, porque não aceitavam que ele não considerasse a ciência, a medicina, o conhecimento científico, a academia. Depois, nós temos um presidente que briga com o Congresso, ele briga com o Supremo, ele vai em ato político que pede o fechamento do Congresso e do Supremo. É muito engraçado, ele não pediu o fechamento do Congresso por 24 anos, quando lá ele esteve. Ele não pediu o fechamento do Supremo. Ou seja, quando ele estava na Câmara, o problema era a presidência da República. Aí ele foi para a presidência da República, o problema agora é o Congresso. Ou seja, ele é, na verdade, uma pessoa que não tem aptidão para governar, ele não tem aptidão para unir, para agregar o país. Ele ainda criou uma confusão com os governadores e prefeitos no país. Por quê? Porque é evidente que se todos os cientistas, se todos os médicos responsáveis do Brasil estão dizendo que a melhor maneira é fazer o isolamento social e, ao mesmo tempo, ir equipando o sistema de saúde para atender quem fica com problemas respiratórios e pode ir a óbito, então, se todo mundo diz isso, o que é que os governadores fizeram que estão com as pessoas na porta dos seus hospitais? Fizeram o isolamento. O presidente da República faz o contrário. Diz para o povo ir para a rua. O presidente da República chegou ao ponto de, essa semana, é algo que eu confesso que eu já imaginava despreparo, mas ele orientou as pessoas a invadir o hospital. É algo que você não consegue imaginar um cidadão propor alguém para ir embora invadir o hospital. Ninguém tem coragem de propor isso, porque é de tamanho absurdo. Mas a gente ouvir isso de um presidente da República, então isso aumenta muito a crise política no Brasil. E, portanto, eu acho que fica evidente que o Brasil sofre demais com essa pessoa na presidência da República. Veja, não é a força política A, a força política B, a força política C.
Quem decide quem deve sentar na cadeira de presidente da República é o povo brasileiro através do seu voto. Agora, está evidente que o presidente Bolsonaro perde apoio popular a cada dia, não para de gerar crise com as instituições democráticas, Supremo, Congresso. Você pode dizer, eu não gosto da Câmara, mas foi eleito pelo povo. Eu não gosto do Supremo, são pessoas que têm um conhecimento jurídico bastante reconhecido. Eu não gosto da Câmara ou da Assembleia, foi colocado pelo nosso povo. Assim como o presidente Bolsonaro. Eu tenho muita discordância, mas eu tenho que reconhecer que ele foi eleito. Agora, nós não podemos deixar de acontecer. Já morreram 40 mil, podem morrer mais, e nós estamos numa combinação de um presidente irresponsável na crise de saúde, criador e incentivador de crises políticas que dificultam o país de reerguer a economia, e que, quando diz respeito a criar direitos para o nosso povo, ou garantia de direitos, esse presidente só pensa em tirar direitos do nosso povo. Então, eu penso que há uma unidade hoje no campo da esquerda e no campo com a centro-esquerda, tanto que todos os partidos de esquerda e movimentos sociais apresentaram um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, mas há uma parte da Câmara dos Deputados e Senadores que ainda não concordam com essa proposta, entendem que deve-se manter o presidente e ele é responsável pelos atos e o povo é quem deve tirá-lo na eleição ou algo que o diga. Eu penso de que nós vamos sofrer demais mantendo o presidente Bolsonaro e penso que nós devemos lutar para criar as condições políticas para afastá-lo, porque efetivamente é uma situação absurda que nós estamos a vivenciar, e volto a dizer, não é porque ele é do partido A, B ou C, é pelo seu comportamento concreto, é pelas suas atitudes concretas que demonstram que o prejuízo ao país dele permanecer no cargo é imensurável, não há como medir. Eu fico sempre imaginando, nós no Ceará salvamos mais de 50 mil pessoas nos atendimentos que o governo do estado fez. Isso no Brasil são milhões de pessoas. Imagina se os governadores e prefeitos não tivessem feito o que estão fazendo. São 40 mil pessoas já mortas. Eu não consigo imaginar o que são 40 mil caixões. Imagina se fosse 100 mil, 200 mil, e a situação é essa, e, portanto, eu penso que nós temos aí várias frentes, que nós devemos atuar em todas. Há uma polêmica, houve uma polêmica no meio da esquerda sobre isso. Eu sou da opinião que nós devemos atuar em várias frentes. Frente para defender instituições democráticas, frente contra o Bolsonaro e pelo seu impeachment, frente para a defesa dos direitos dos trabalhadores, então, frente para a defesa do serviço público. São várias frentes e cada frente tem um conjunto de aliados com quem nós devemos dialogar e buscar ter ações concretas para defender as teses que essas frentes levantam. E nós vamos fazer uma interfacezinha com o próximo assunto, por isso achei legal você dar essa parada, e eu quero colaborar com essa compreensão, meu querido deputado Eumano, porque de fato é um negócio às vezes que a gente vê surreal, porque de fato é isso que está posto. O isolamento se mostrou na ausência da medida farmacológica, medicinal, né, que a ciência ainda não nos deu, e a boa ciência só se faz ela boa com o tempo dela, necessária, né? Portanto, até não ter o isolamento, como eu tenho dito, e o governo do Ceará acertou em todas as atitudes. Isolou para a gente poder não perder o controle, desacelerar, como agora está acontecendo o contágio, e a rede não colapsasse. Nós chegamos no limite, 98% das UTI, mas sempre que esgotava, o governador Camilo se superava e criava mais uma... E assim está sendo. E nós vivemos um quadro de desaceleração do contágio na capital, tá certo? Mas em algumas áreas, nós, vereadores, essa semana que passou, sentamos com o prefeito Roberto Cláudio, ele apresentou os números, nós ainda temos algumas áreas de território muito complicadas, muito, muito mesmo, portanto, não podemos vacilar, não podemos deixar de inclusive, essa abertura que está ocorrendo precisa ser com muita responsabilidade, com todo o cuidado, inclusive, a partir das orientações sanitárias, como ficou muito claro para nós na Câmara, se for necessário,
a gente volta para não correr risco de perder o controle. Mas nesse cenário, já que a gente está falando da crise no Brasil, e aí você tocou nesse assunto absurdo, né? O que dizer de alguém que propõe irresponsavelmente, numa fala de live, que foi isso mesmo, as pessoas, a dúvida sobre a importância dos hospitais. E aí, o desrespeito que é com a vida humana, porque o hospital, lembra daquela coisinha que a gente passa de carro e tem que não buzinar, aí vai na contramão, é um negócio quase que inacreditável. Mas aqui no Ceará, por exemplo, 3 vereadores, meio que instigado por essa sugestão, aqui no PV, obviamente que a segurança conteve, não deixou, um absurdo, lá no Espírito Santo, né? Se depararam. Mas o que eu quero justamente contextualizar, eu não tenho dúvida que hoje está em jogo uma disputa de narrativa, né? E aí, antes de você passar para outro assunto, eu não tenho dúvida que esse presidente foi a escolha que a direita fez, porque na ausência de um candidato que eles achassem melhor, eles se apegaram e fizeram de tudo, o golpe, tiraram o Lula da corrida e se apegaram ao que tinha de pior para não deixar que outro projeto que contrariasse os interesses do poder econômico ganhasse. Nesse sentido, você acredita que uma atitude como essa, a gente vendo aqui 3 vereadores, que o presidente Bolsonaro, irresponsavelmente, possa até sugerir, vai lá, mas para as pessoas entrarem nessa onda. Eu fiz uma leitura, e estou aqui partilhando com os que estão nos acompanhando, que parece uma tentativa de narrativa, né, de construir uma narrativa do tipo, cá para nós, no fundo, os governadores adotaram as medidas corretas, porque senão tinha sido pior. O Bolsonaro perdeu o tempo de cumprir a tarefa que era dele, porque ele é o presidente, deveria ter comandado o enfrentamento na crise sanitária. Diante disso, no fundo, né? Ele talvez agora, derrotado que foi, ele quer, inclusive, ainda passar a ideia de que estava certo e de que os hospitais não eram necessários. Eu não sei se vocês lembram, é bom lembrar que muitos apoiadores do Bolsonaro, no começo da pandemia, as pessoas isoladas em casa e eles dizendo que os hospitais estavam vazios. Não tem que construir um hospital de campanha porque está vazio. E a gente viu que todos os hospitais superlotaram, inclusive os particulares, e, fundamentalmente, foi muito objetivo e necessário os hospitais de campanha. Portanto, eu só queria, para você concluir seu raciocínio, porque a gente está ainda numa sociedade em que a gente vê pessoas como 3 vereadores, em outros estados, deputados, adotarem, obedecerem esse tipo de procedimento. Eu quero só lhe perguntar isso. A sua leitura é de que, de maneira maniqueísta, existe hoje também, por parte do núcleo deste governo federal, a tentativa de construir uma narrativa de que eles estavam certos, de que a Covid não era essa coisa toda que se colocou? Olha, Ronivaldo, eu acho que o presidente e seu grupo político estão amarrados e presos a um erro inicial que o presidente Bolsonaro cometeu e que ele não teve a coragem de recuar. Outros presidentes cometeram esse mesmo erro. O presidente da Inglaterra cometeu esse erro. O presidente dos Estados Unidos cometeu esse erro. E esse presidente da Espanha, o primeiro-ministro. Mas esses presidentes, eles recuaram quando perceberam que estavam errados. Qual era o erro? Era achar que a Covid era algo pouco expressivo. Ora, as pessoas têm o direito de errar. Eu posso achar que uma determinada crise epidêmica não vai ter a mesma força que teve em outro local, porque o Brasil tem outro clima, porque algum especialista disse isso a ele. Agora, ele foi informado pelo seu ministro da Saúde na época, o Mandetta, foi informado pela comunidade científica brasileira e decidiu discordar por uma questão política. E ficou criando uma polêmica em torno de um remédio chamado cloroquina. Ora, se a cloroquina resolver, quem é o governador, o prefeito, que não vai autorizar a usar? Isso é uma tolice. Eu não consigo entender como é que as pessoas ficam discutindo sobre cloroquina. Quem decide se usa, se não usa, não sou eu, deputado, que sou advogado. Quem tem que decidir isso é o médico.
é o especialista que estudou, é o pesquisador. Não somos nós da política que não somos nem pesquisadores, nem cientistas, nem médicos que devemos tomar essa decisão. Nós devemos perguntar a eles o que é que resolve. E se resolvendo, criar as condições para estar à disposição. Então, o presidente Bolsonaro, ele cometeu um erro grave, achar que o coronavírus era uma gripezinha, como ele disse. E depois ele ficou amarrado porque ele não teve a coragem de recuar, assumir a posição de que efetivamente o caso era grave, eu errei, eu podia ter dito isso, chamar os governadores, chamar prefeitos, dizer, gente, vamos aqui discutir um plano para enfrentar porque a situação realmente é grave. Não foi o que ele fez. Ele resolveu dizer que os governadores estavam querendo era fazer isolamento para ter crise econômica para derrotá-lo, era dizer, transformar a cloroquina numa briga política, fazer briga com o Supremo, porque o Supremo garantiu aos governadores o direito, os prefeitos, de fazer o isolamento. Tudo isso porque ele transformou a sua decisão errada de achar que isso era algo pouco significativo, e evidentemente que os dados estão a demonstrar que é algo muito, 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 muito grave. Eu diria aos vereadores de Fortaleza que foram ao presidente Vargas visitar o hospital de campanha, por que eles não foram há uma semana atrás, ou há 10 dias atrás, ou 15 dias atrás, no hospital da Unimed, que estava praticamente com 100% de leite de UTI? Ou eles também acham que lá estava inventado os pacientes? Por que eles não foram em outros hospitais? Sabe por quê? Porque eles sabem que a situação é absolutamente grave. Eu tenho um respeito por algumas pessoas, mas eu lamento se colocarem nesse papel. Eu acho vexatório que o presidente Bolsonaro vai lá nos hospitais, tente filmar e tal. Meu Deus, a pessoa se dá a condição de seguir uma orientação dessa. Eu lamento que as pessoas que estão todas articuladas em torno do capitão Wagner, que ajudou a eleger o Bolsonaro, sigam esse entendimento de desrespeitar as pessoas que estão ali dentro, seus familiares, né, sob a alegativa de que querem fiscalizar. É muito engraçado porque a informação que nós temos é de que o hospital que o Bolsonaro fez em Goiânia é muito mais caro que o que foi feito em Fortaleza e atendendo bem menos gente. Então, eu acho que a gente tem muita coisa o que fazer, e o presidente Bolsonaro falhou, além de falhar na avaliação, falhou administrativamente. O presidente Bolsonaro tinha prometido 15 mil respiradores, não chegou a 2 mil, distribuído pelo país. Só o Ceará está comprando 700. O Ceará, imagina o que é 2 mil para o Brasil, era 1.500 na verdade, para o Brasil inteiro, se só o Ceará está comprando 700. Ele tinha prometido recurso que veio entrar semana passada, depois de 45 dias. O Congresso aprovou um auxílio emergencial, tem gente que agora está recebendo a primeira parcela. Ou seja, ele além de... O próprio hospital de Goiás é o hospital do governo federal que está saindo agora, no terceiro mês de pandemia. Então, ele erra na avaliação. Por errar também na avaliação, ele é frágil e muito atrapalhado administrativamente, no apoio aos governadores, no apoio aos prefeitos. Portanto, o povo sofreu mais, além das suas atitudes contrárias ao isolamento. Então, eu tenho uma impressão de que isso tudo vai levando os grupos que apoiam o presidente Bolsonaro a cada dia estarem mais isolados. Eu penso que cada vez mais pessoas que votaram no presidente Bolsonaro estão entendendo que cometeram um erro em eleger o presidente Bolsonaro. E isso fica evidente pelo número de mortes, pela crise econômica, pelas atitudes que ele comete, né? Então, hoje, felizmente, nós temos no Brasil instituições minimamente sólidas para resistir a investidas contra a democracia. A atuação do Poder Judiciário, a quem quero saudar, né? O Poder Judiciário, muitas vezes, nós podemos ter críticas e tal, mas tem tido uma postura firme na sua defesa dos seus poderes e das suas prerrogativas, o que é muito importante numa democracia. O Congresso Nacional, quando votou o auxílio emergencial... Pode dizer, Ronivaldo. Não, é que eu já ia logo fazer o gancho, mas eu vou deixar você concluir, porque eu vou lhe fazer uma próxima pergunta.
Então, eu acho que nós temos instituições que vão se formando, e eu tenho muita confiança de que as Forças Armadas brasileiras têm homens sérios, têm homens preparados, podem ter pensamento político até muito diferente do que nós do PT pensamos, mas são homens que têm compromisso com o Estado brasileiro, têm compromisso com a Constituição. E aqueles que não têm compromisso com a Constituição não podem integrar a Força Armada do nosso país. E a nossa Constituição é muito clara, né, de que nós temos que respeitar e tem que ter harmonia entre os poderes, que o ministro da Educação não pode estar chamando o ministro do Supremo de bandido e não pedir a cassação desse ministro, né, porque se um ministro acha que um ministro do Supremo devia estar preso, ele tem que ter fato e ele tem que apresentar a denúncia à Procuradoria-Geral da República. Ele não é uma criança que pode estar saindo falando por aí coisas sem fundamento. Ele tem que ter responsabilidade, ele é ministro da Educação. Aí pessoas que foram ao atacar o Supremo, ele vai lá visitar o acampamento. Felizmente hoje a Polícia Federal prendeu uma jovem que apenas é louca para aparecer, para se eleger pela direita, né? Não vou nem falar o nome para não estar fazendo propaganda para ninguém, mas gente, é evidente que é uma pessoa que minimamente só quer aparecer, criar fato político para aparecer nas redes sociais, para aparecer em TV, para depois tentar uma eleição para deputada distrital, deputada federal por Brasília. Se trata apenas de gente que quer pegar onda, numa onda conservadora que ainda, por enquanto, ainda tem uma certa expressão no país, mas que penso eu que se tem uma coisa boa que o Bolsonaro vai fazer para a nossa sociedade, é o nosso povo perceber claramente duas coisas. Primeiro, que a direita não gosta de pobre. A direita, quando governa para tirar direito de gente pobre. E pobre aqui não é o pobre apenas lascado, não. O pobre é o pequeno empresário, é o pequeno empreendedor, é o trabalhador, é o dono da bodega, é o dono do mercantil, porque ele só olha para os grandes. E segundo, é que a direita não tem compromisso com a democracia. Ela não está preocupada em que, no fundo, quem deva decidir as questões é o povo pelo seu voto, e o seu Bolsonaro é tão eleito quanto os deputados federais e senadores. O voto que elegeu o Bolsonaro é o mesmo voto que elegeu os deputados federais. O voto dele não tem peso de ouro e os outros de bronze, não. O povo brasileiro elegeu o Bolsonaro e elegeu os deputados federais que estão no Congresso. É o mesmo voto. E, portanto, são poderes que têm que se respeitar, garantir a autonomia de cada um e não ele ficar insuflando o povo para fechamento de Congresso, para fechamento do Supremo, por um motivo, porque eles não fazem o que ele quer. E isso, evidentemente, é uma postura antidemocrática. Eu aproveito nessa pausa, antes de perguntar, mano, um internauta estava aqui perguntando sobre os números de como estão as vagas de UTI na capital. Aproveito, até porque hoje eu tinha lido o relatório, né? Nós estamos conseguindo uma desaceleração do contágio. Isso deu uma boa sobrevida a essas ocupações da UTI, que estavam na casa de mais de 90%, chegou a ser 98%, agora está em 74%. Aproveitando para responder o nosso internauta. Tem os leitos normais da... Oi. É só importante dizer que esta queda ela já se vê em algumas semanas, né? Porque pelo menos os especialistas, daquilo que eu pude ouvir, através de um companheiro nosso que foi ministro da Saúde, é que todos os países que fizeram retomada da economia e tiveram algum êxito, eles usaram como critério que só voltava à abertura da economia quando havia uma diminuição de casos por 2 semanas seguidas. Esse foi o critério usado pelo governador Camilo e a Prefeitura de Fortaleza. Pelo menos é o que estou sabendo, você pode confirmar. Perfeito. Não, ok. E a pergunta do internauta era hoje, me parece que ele estava mesmo no sentido de como é que estava hoje, no dia de hoje, os números com relação à ocupação de leite. Está em 74%. Então, mano, no início do nosso diálogo, a gente falava do cenário de crise que se conjugou, agravado principalmente pelo viés da política, de um governante inapto, sem capacidade e com a vontade, nós já falamos aqui. Mas, diante desse cenário, a gente via, dentro dessa confusão, o papel, né, a esquerda, as confusões. Você deixou muito claro a perspectiva, que eu concordo com ela, de que, para enfrentar, nesse momento, esse cenário, a gente tem que fazer várias frentes.
né? O Partido dos Trabalhadores, nosso partido, o partido que Vossa Excelência é deputado, inclusive, definiu na sua última direção nacional, claramente, fora Bolsonaro, novas eleições presidenciais e a construção de uma frente de esquerda. É dentro desse contexto que eu quero, óbvio que a gente sabe a decisão que o PT colocou, né, definiu, mas a gente sabe e fala respeitosamente das esquerdas no cenário maior, né? E que aí vale a pena a gente construir no Congresso. Você citou várias dessas dimensões, mas explique melhor essa posição do Partido dos Trabalhadores. Olha, Oswaldo, primeiro, é muito importante que o nosso povo entenda que o PT está propondo novas eleições no sentido de que a gente faça uma mudança na Constituição, porque há hoje um equívoco que foi feito lá atrás, nós precisamos corrigir. Qual é? Imagina que você tem um impeachment do Bolsonaro, e nós do PT estamos trabalhando para isso, para tirar o do Bolsonaro, mas o povo não votou no Mourão. Para ser honesto com o nosso povo votou foi no quem elegeu o Bolsonaro, votou foi no Bolsonaro. Do Mourão estava lá como vice, mas em quem as pessoas confiaram para colocar na cadeira de presidente foi Jair Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro é retirado, você cria um problema de legitimidade no governo. Mais ou menos como aconteceu com a Dilma. O povo tinha votado na Dilma. O povo não votou no Michel Temer. Então fica um governo que não tem expressão popular. É um governo que o presidente Temer ele não tinha o apoio popular para governar. Como o Mourão se vira presidente que tem o impeachment do Bolsonaro, também não vai ter legitimidade popular para ser presidente do país. Então, nesse sentido, o que nós acumulamos de debate é que nós devíamos fazer a mudança na Constituição para que quando um presidente sofresse o impeachment, ainda mais numa situação como agora, de pouco início de metade de governo, a gente não tivesse apenas um vice assumido, nós tivéssemos novas eleições. Por quê? Porque nova eleição não é que o PT vai ganhar, ou que o PDT vai ganhar, ou que o MDB vai ganhar, ou o DEM vai ganhar. Quem vai ganhar é a sociedade, porque ela vai poder debater quais são as propostas para sair da crise que se estabeleceu ao ponto de ter um impeachment. Ora, para alguém tirar o presidente do país, é porque se gerou uma crise de governabilidade. E essa crise, ela tem motivos políticos, econômicos, interesses conflituosos. Então, é importante que não se resolva por cima, em que as pessoas se encontram dentro de gabinetes, fazem suas falas, intervenções de negociações, e o povo fica de fora. É importante que a regra do jogo passe a ser: o presidente é impeachmentado, o impeachment tira o presidente, tira o vice, fica por um período até que se faça nova eleição em 90, 120 dias, para que com isso nós tenhamos a condição do povo dizer quem é a força política e o líder da nação, com que propostas que vai ter que apresentar no processo eleitoral para superar a crise que foi instalada. É isso que nós do PT estamos a defender. Então nós estamos defendendo o impeachment do presidente Bolsonaro, mas queremos uma mudança para que a partir de agora, não apenas para essa situação, para toda e qualquer situação, de agora e do futuro, quando tiver uma crise em que tenha uma crise política, que o presidente e o vice sejam afastados, o que se resolve é eleição para presidente para ter os avanços. Mais ou menos, alguns países europeus vivem isso numa situação de parlamentarismo, quando o presidente da República ele não tem mais relacionamento, ou ele não consegue ter maioria para aprovar as coisas no Congresso, ele tem o poder de chamar novas eleições. Então, nós podíamos ter algo parecido no Brasil. Ou chama nova eleição presidencial, e se o presidente não tem maioria e ele é impeachmentado, você tem novas eleições para presidente da República. É isso que nós estamos propondo para o Congresso e para a sociedade, como um modelo institucional que é mais democrático e que não se resolve por cima, deixando os direitos do povo e a vontade do povo e o seu voto, porque é muito diferente você chegar dentro de um gabinete e dizer: olha, eu quero resolver a crise assim, eu vou resolver a crise assim, assim, assim. E outra coisa, e sabendo que isso vai prejudicar o povo. Outra coisa é você dizer isso olhando no olho do nosso povo
e você sendo questionado, e você sendo avaliado, e você tendo para debate, você tendo que debater, e assim o povo vai escolher quem é que deve dirigir o destino do país. Então, o que nós estamos propondo como modelo é esse, e o impeachment é evidente, é para uma situação de caos e de afronta ao Estado Democrático de Direito que o presidente Bolsonaro faz todo santo dia contra o Supremo. Ele faz diretamente, da forma como se dirige a algumas situações, como também faz insuflando seus seguidores a fazer atos contra o Supremo, contra o Congresso, contra as instituições minimamente democráticas que nós construímos nesse país. Aliás, eu quero só lembrar que tem são mais de 30 pedidos formais, né, de impeachment. Óbvio que nós fomos signatários junto com outros partidos de esquerda, né, e de quase 400 entidades, né, da sociedade civil, que é esse que a gente formulou. Por isso que o horizonte, a tarefa de Fora Bolsonaro, novas eleições, como o deputado Eumano, que além de deputado é advogado, foi muito importante você fazer esse esclarecimento, porque tem esse bastidor. Eu queria aqui nessa pauta, antes de fazer um comentário, agradecer aí alguns. Quero lembrar que eu e o Eumano estamos na sala, né? Óbvio que eu, portanto, não fico vendo os que estão entrando, eu teria que estar com outro celular, e digo isso até para lembrar, porque o Micael já mandou um alô aqui, meu colega professor do Estado, diretor da PEOC, até é quem tinha perguntado sobre os leitos. E justamente, Micael, aproveito para lhe cumprimentar, a Clarice Cordeiro também, o Osifran, estava lá do Iguatu, ali do São Cristóvão, a Adriana Braga, a Ana Barra, o Bento, e muitos outros que estão passando por aí, mas eu fico aqui aperreando a Sônia para poder anotar um ou outro, mas eu não estou podendo acompanhar porque a gente está transmitindo pelo Meet, tá bem? Mas com certeza tem várias que todo dia aí nos visitam e para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez nesse ao vivo. Então, mano, eu tinha feito aquela pergunta, sabendo da posição do PT, mas dentro da esquerda a gente tem criado, inclusive, na verdade, a necessidade de se continuar elaborando algumas reflexões para avançar nos consensos, né? A gente vê dois blocos no que a gente pudesse chamar de esquerda, de centro-esquerda, né, que vai até o PDT, o PSB, outros setores. Há um setor que a gente chama, quando a gente fala o PT fora Bolsonaro, novas eleições presidenciais, e a construção de uma frente popular de esquerda, né, que seria aí mais o PSOL, o PCdoB. Mas eu lia hoje o documento de um colega aqui de Ceará escrevendo, em que ele achava que no movimento atual das esquerdas, ele não vê uma aposta real na cassação do mandato de Bolsonaro, seja no impeachment ou naquela possibilidade de questionamento da chapa no Supremo Tribunal Federal Eleitoral, né, que resultaria nisso. Segundo ele acha, inclusive, que há uns setores dessa esquerda mais de centro, talvez o PSDB, de que o Bolsonaro poderia, a partir daí, se vitimar, né? Ser vitimado. Eu estou acrescentando esse comentário até para colaborar a partir dessa questão, mas eu quero lhe perguntar sobre as manifestações. Atualmente, a gente sabe que inclusive, um dilema. Nós sabemos que, do ponto de vista sanitário, o isolamento ainda continua sendo a medida mais eficiente. Mas alguns movimentos da sociedade já se revelam no desejo de sair das redes sociais, da maneira remota como tem sido tudo, por enquanto, e vão se agregando. Eu não tenho dúvida e quero lhe perguntar se essas manifestações atuais agregam, por exemplo, na unidade contra o fascismo, o racismo, né? Essa própria luta do impeachment. Mas como é que você vê nesse atual momento essas manifestações? A boa parte delas, inclusive, iniciaram a partir do movimento das torcidas organizadas, né? Agora, nesse final de semana, alguns movimentos sociais também já participaram. Qual é a sua avaliação sobre essas manifestações?
Olha, Anivaldo, eu acho primeiro que é louvável o sentimento de querer fazer alguma coisa, de querer que as coisas aconteçam, de querer mudar a realidade. Mas eu acho que dirigentes políticos têm que se perguntar o que é que eles querem. E nós estamos fazendo, nós tivemos e ainda temos uma batalha muito forte com o presidente Bolsonaro e com seus seguidores em defesa do isolamento social. Então, sou Mano, vê aí, óbvio que por enquanto aqui na sala, os demais internautas também não estão lhe vendo. Uhum. Ok, mano, pode continuar, porque eu é que perdi a tua imagem. Tá ouvindo, mano? Quero aqui aproveitar para agradecer a moçada aí no Facebook. Estamos com quase 100 comentários na live no Facebook. Está sendo transmitido pelo Facebook, pelo Instagram e também no YouTube. Eu acho que a gente conseguiu hoje, né? Muito, muito importante a participação de todos e todas. Grato pelos comentários. Inclusive, fica gravado e, portanto, a gente pode depois, quem não teve oportunidade de acompanhar ao vivo, pegar aí um pouco. Eu acho que a gente teve algum problema na internet lá com o Elmano. Ele não. A tecnologia tem isso, aqui ela pronta, né? Ela derruba um pouco as coisas. Mas vamos ver aqui, acho que o Elmano vai entrar novamente para poder a gente terminar. Nós estamos caminhando para a nossa conclusão. Começamos 8h10, então vamos fazer 1 hora de live, 1h10. Se o Mano estiver podendo nos acompanhar aí, volte aí novamente pelo link para a gente fazer essa conclusão. E eu queria, gente, inclusive, aproveitar para agradecer. A gente fez no final de semana um arraial virtual e solidário. Foi muito legal, né? A gente ficou toda a semana também com a preocupação de que era aniversário, meu aniversário, e a gente não perdeu a oportunidade de se somar a muitos esforços que a sociedade civil tem realizado, de campanhas de solidariedade, particularmente fizemos a parceria com a Central de Movimentos Populares, a CMP, que tem feito um trabalho muito, muito importante na periferia de Fortaleza, e no nosso arraiá virtual e solidário, a ideia era inclusive essa, que você pudesse doar, colaborar para a compra de cestas básicas para serem distribuídas em comunidades com irmãos fortalezenses que precisam da nossa solidariedade, certo? Foi muito legal. Aliás, a gente vai provavelmente até na última live, que é quinta-feira, em que eu quero já aproveitar aqui também, a gente tem feito 3 lives por semana, a última dessa semana será para conversar sobre o auxílio emergencial cultural no Brasil e em Fortaleza. Vai ser com a deputada Luiziane, comigo e com os representantes das linguagens culturais do Ceará. E provavelmente, se der, quem sabe, a participação do senador Jacques Wagner, que foi relator da lei no Senado Federal. Então, mano, estava dizendo que bom você estar de volta. A internet aqui acolá faz isso. Apronta. Começou falhando comigo, mas eu estava. Você estava no meio do seu raciocínio, se você não se importar de repetir da onde você percebeu que parou, é com você.
Tá me ouvindo bem? Agora estou. Estou sim, querido. Então é o seguinte, desculpe aí a você e aos internautas. E você falava, Primeiro só para isso, eu lhe acho lembrar, estava que no contexto das manifestações, você colocando que a gente precisava ter os isso, cuidados. eu tenho a impressão de que nós, nesse momento, devemos fazer atos simbólicos, atos de aglomeração de massa, muita gente, não creio que é o momento de nós organizarmos e fazermos. É minha opinião. Acho que nós devemos manter a coerência da defesa do isolamento, e se nós defendemos o isolamento, temos que ter uma prática e uma conduta coerente com a defesa do isolamento social. É o que eu defendo. E estava dizendo que vi um ato dos médicos em Fortaleza, colocando cruz na praia, simbolizando as pessoas mortas por Covid. Eu tenho a impressão de que isso sim é muito inteligente Simbólico. e adequado. Por exemplo, os seguidores do Bolsonaro quiseram fazer carreatas em Fortaleza tempos atrás, evidentemente colocando a vida de pessoas em risco. E nós saudamos o governo quando o governo proibiu que essas manifestações acontecessem. Então nós não podemos achar que os bolsonaristas não devem fazer ato e nós achamos que nós podemos fazer. Acho que nós temos que ter um posicionamento. O posicionamento é, se alguém quer fazer ato, tem que ser simbólico, não pode ter aglomeração, porque evidentemente que isso pode colocar em risco vida de pessoa. Isso é uma coisa. Outra coisa é se alguém, por um pensamento diferente do que eu estou aqui expressando, decide fazer ato, você se deparar com situações de abuso policial. Aí não. O fato da pessoa ter feito isso não autoriza nenhum tipo de abuso policial, porque, evidentemente, que as coisas têm que ser feitas na medida adequada, né? Então, acho que temos que fazer o convencimento da sociedade, fazer a discussão de evitar que as coisas possam assim se dar. Mas jamais admitir que a gente possa tratar pessoas que querem fazer mudança e tal, com algum tipo de agressividade ou agressão, ou com parcialidade da atuação de quem deve fazer a segurança da sociedade. E, Univaldo, do ponto de vista da esquerda, eu penso assim, nós temos uma frente, devemos ter uma frente que é de defesa das instituições democráticas. Uma frente que defenda as prerrogativas dos magistrados, as prerrogativas dos nossos tribunais, o poder judiciário. Ao mesmo tempo, defenda as prerrogativas e competências dos parlamentos, seja Câmara Municipal, seja Assembleia, seja Câmara dos Deputados, Senado. Não é que a gente queira, vamos deixar isso muito claro, é evidente que as câmaras municipais têm que melhorar muito, é evidente que a Câmara dos Deputados tem que melhorar muito, é evidente que o Senado tem que melhorar muito, mas se nós temos problema com eles, é pior sem eles. Uma sociedade não vai para frente se ela não tem o direito de escolher seus representantes e, com isso, a gente poder avançar para, no futuro, termos câmaras municipais melhores, termos assembleias melhores, câmaras de deputados melhores. Câmaras de deputados melhores e Senado melhor. É isso que eu penso que nós temos que ter, e para isso nós temos que ter a máxima amplitude, que nós podemos chamar de uma coalizão democrática, podemos chamar de uma articulação em defesa da democracia. Uma outra frente é a frente de defesa dos direitos do povo trabalhador. Porque, por exemplo, nessa coalizão democrática, penso eu que o PSDB pode estar. O PSDB pode estar numa coalizão seria mais amplo. Que defende. Você coloca dois horizontes. Uma Ela frente... é mais ampla, porque eu acho que nessa podem estar intelectuais, gerais, pessoas que são liberais, não são de esquerda. São pessoas que, ainda que tenham um pensamento diferente da esquerda, sabem da importância do que é ter um Supremo independente, sabem o que é a importância de ter imprensa independente, sabem o que é a importância de ter poder legislativo independente. Ainda que pense diferente muito da esquerda e até tenha tido disputas muito duras com a esquerda. Então, eu acho que ela tem que ser mais ampla. Por quê? Porque nós precisamos derrotar de maneira flagrosa no que está chamando, somos 70%, nós somos mais, podemos chegar a 80%, 90%. A extrema-direita no Brasil, que não respeita a democracia, ela é pequena diante do que é a sociedade brasileira. Ela tem mais zoada do que força real. Então, eu penso que nós temos que fazer uma ação mais ampla possível. Agora, quando o assunto é direito do trabalhador, e é isso que gera uma contradição, mas a contradição não está em nós, a contradição está na vida real, está na realidade.
Quando o tema é defesa de direito do trabalhador, o PSDB não vota conosco. O PSDB vota com a direita. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão para nós não cobrarmos de quem nós vamos fazer uma coalizão para defender as instituições democráticas, que ele tenha também posições iguais às nossas no que diz respeito ao direito do trabalhador. Essa outra frente é uma frente diferenciada, é dos partidos de esquerda, é com os movimentos sociais, sabendo que mesmo no campo da esquerda, nós temos, às vezes, diferença de tática, de como agir em cada momento e tal. E eu, com o maior respeito ao colega que se manifestou, eu não acho que falta disposição, vontade da esquerda para fazer o enfrentamento e até afastar o Bolsonaro. Só que para isso acontecer, precisa ter as condições. A esquerda sozinha não tem 200 deputados estaduais. E para afastar um presidente, precisa ter mais de 300 deputados estaduais. Deputados federais, desculpe. Não precisa ter mais, precisa ter 61 senadores. A esquerda não tem 20. Então não é uma questão apenas de vontade. É uma questão de dialogar com quem também não é da esquerda para convencê-los da necessidade dessa decisão política. Portanto, eu quero, com muito respeito, discordar do companheiro, não é você, companheiro, que se manifestou, para alertá-lo de que não é uma questão apenas de vontade. Muito bem, aliás, parabéns ao Humano aí interagindo em tempo real com o nosso internauta que perguntou, refletiu, né? Eu quero aproveitar também para cumprimentar. Oi, Orenil. Ah, perfeito. Estava aqui lembrando que como a gente está passando, mano, no Face e no Instagram, a gente iria cair, nós vamos ser gongados daqui a 3 minutos no Instagram. Nós tínhamos aberto no Meet para ficar mais tempo. Mas eu queria já agradecer para a gente não ser gongado. Tá ótimo, foi um excelente bate-papo. Agradecer também e lembrar aqui que o Thiago Celestino entrou, a Gorete, o Jorge Costa, o Cidean, a Liane Matias e a Nayara. A Nayara não perde uma, está sempre acompanhando. E vou deixar agora o nosso convidado, deputado Eumano de Freitas, advogado, militante do Partido dos Trabalhadores já há muito tempo, para suas despedidas, para a gente poder fechar direitinho no Face e no Instagram. Não, eu quero, Onivaldo, primeiro agradecer o convite, mesmo de coração, você é um amigo do peito, e agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, mandar um abraço muito grande para cada um, para cada uma. É sempre muito legal poder conversar contigo, trocar opiniões, aprender com você. E de parabenizar pela iniciativa das lives. Eu acho que isso é muito legal para você interagir, ouvir a opinião das pessoas, né? Eu quero registrar que a opinião que eu acabei de dar, diferente do companheiro que fez a reflexão, é realmente com muito respeito, né? Nós somos pessoas que aprendemos a cultivar o respeito às outras, e o fato da gente pensar diferente em nada mexe com o respeito que temos e a admiração que temos pelo outro e pela outra, companheiro ou companheira. Então, eu queria lhe parabenizar pela iniciativa, agradecer ao Orenilton, que a senhora não sabe, mas está aqui nos orientando sobre o tempo. Orenilton, um grande abraço, meu irmão, e um beijo no coração a todos. Eu quero, no final, salutar todas as famílias no mundo inteiro, no Brasil, no nosso estado, nas nossas cidades, as famílias que têm sofrido, né, com entes queridos. Um beijo no coração, que Deus possa consolar todos. Obrigado, Ronivaldo. Obrigado você, deputado Eumano, obrigado a todos os internautas que nos acompanharam. Um beijo aí pro Rony Eric, que é meu filho, entrou na live, está lá dos Estados Unidos acompanhando. Abraço grande. O Eumano também sorriu aqui, lembrando de você, Roninho. Gente, um beijo, boa noite. Até amanhã, até o próximo ao vivo. Até mais.